Compilação: 5 relatos de vingança que provam que trair não compensa. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E também deixe aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Primeiro relato. Minha noiva estava me traindo com o primo dela. Garanti que toda a família dela presenciasse o ato por meio de uma câmera. Vamos começar essa história dizendo que isso aconteceu há 12 anos. Hoje estou felizmente casado, com 3 filhos e não me arrependo de absolutamente nada. Eu estava com minha ex-noiva por 3 anos. Percebi que ela estava sendo extremamente controladora. Eu era esperado a dar cada pequeno detalhe do meu dia e contar minha agenda com antecedência, e se eu me desviasse disso, ela ficava muito chateada. Ela justificava isso como apenas sentimentos ruins que estava tendo, e deixava isso de lado como paranoia de relacionamentos passados com infidelidade. Eu nunca traí e me afastei dela, e nunca dei motivo para ela agir dessa forma. Isso parecia inadequado para minha noiva agir assim. Agora, é aqui que a história fica interessante. Depois de ela ter pedido minha agenda para fazer planos, já que a minha tende a ser mais agitada que a dela, percebi que ela estava mandando mensagens para alguém. No meu trabalho, se eu faço mais de 40 horas, eu posso tirar um tempo de folga à vontade, desde que o trabalho seja completado em outra data. Eu era muito amigo do irmão dela e ainda sou. Nós rimos disso até hoje, e ele sempre lembra ela disso. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que queria fazer algo especial para ela um pouco antes do nosso aniversário, para garantir que fosse uma surpresa especial. Eles dois trabalhavam na mesma fábrica. Ele era um fabricante e ela, uma gerente de expedição. Ele foi gentil o suficiente para me passar a agenda dela. E é aí que a discrepância entra. Sem o meu conhecimento, ela estava deixando de fazer horas extras. Ela trabalhava turnos de 12 horas de segunda a sexta, com exceção de quarta-feira, quando ela trabalhava meio período. Ela havia começado a tirar as quartas-feiras de folga justamente na época em que começou a ficar extremamente controladora. Sorte a minha que eu tinha acumulado vários dias de folga, então tirar uma quarta-feira para mim não era problema. Alguns dias se passaram, e a quarta-feira chegou. Coloquei minha roupa de trabalho e saí para o trabalho. Eu esperava que ela fosse sair, já que nosso prédio tinha 2 saídas para a mesma rua e eu conseguia ver diretamente de um shopping perto, então estacionei meu carro perto do fundo e esperei. Depois de cerca de 1 hora, notei um Mustang vermelho muito específico com um adesivo específico na janela traseira. Era o primo dela por afinidade. Eu também tomei minhas precauções e peguei um laptop antigo, que mantínhamos na nossa mesa em uma área de escritório com visão total da sala de estar, da porta do quarto, do banheiro e da cozinha. Configurei-o para acesso remoto e configurei um alerta para quando a webcam detectasse movimento. Dando-lhe o benefício da dúvida, pensei que ele poderia estar apenas deixando algo ou vindo ajudá-la com alguma coisa, como sua família às vezes fazia. E, de fato, uma mensagem apareceu, então eu acessei o laptop remotamente. Ele entrou pela porta sem hesitar, ela desabotoou a camisa dele e começou a beijá-lo. Eu criei um link de URL para transmissão ao vivo. E, enquanto ela estava ocupada, tínhamos um grupo de mensagens de família e outro de amigos. Ambos faziam parte, mas no momento, estavam indisponíveis e não estavam olhando os telefones. Eles nem esperaram, poderiam ter ido para o quarto, mas não, decidiram se divertir ali mesmo no sofá. Enviei o link para o grupo de amigos e o grupo da família. Em minutos, comecei a receber chamadas incessantes de amigos e familiares. Não havia mais volta. Ela estava sendo bombardeada de mensagens, mas estava ignorando o telefone. Só quando a 4ª ou 5ª chamada entrou, é que eles decidiram fazer uma pausa. Para contextualizar, o estado em que eu moro permite gravação de propriedades pessoais, independentemente da ocupação. Eu era o único no contrato de aluguel, ela não podia estar no contrato por causa do crédito ruim. A ligação que ela atendeu era da mãe de seu primo, com quem ela estava tendo um caso. Ela atendeu ao telefone no modo alto-falante, e não estou brincando, as primeiras palavras da mãe foram: "Pare de transar com meu filho." Ambos ficaram rígidos e ela começou a gaguejar, dizendo do que você está falando, etc.
A mãe então revelou que havia uma transmissão ao vivo deles enviada pela minha parte para sua família. Ela pegou todos os travesseiros do sofá e se cobriu. O primo tropeçou, tentando colocar as calças e os sapatos, e bateu com a cabeça na minha mesa de centro, deixando uma marca. Nesse momento, eu já havia chegado à frente do prédio. Fui recebê-lo na saída. Ele congelou e começou a chorar, pedindo desculpas profusamente. Não vou mentir, o que aconteceu depois não foi meu melhor momento, e quase me encrencou se não fosse o fato de ele estar invadindo propriedade privada. Vamos dizer que eu tive que usar gesso por 6 semanas e ele não apareceu em fotos da família por meses. Subi ao apartamento, onde ela agora estava totalmente vestida e chorando inconsolavelmente. Perguntei se era ranho ou esperma no rosto dela. Depois disse para não responder, pois não importava. Dei 1 hora para ela remover todas as suas coisas, pois tudo no apartamento era meu, exceto roupas, maquiagem e alguns utensílios de cozinha. A mãe dela não a deixou se mudar para casa, pois estava cheia de vergonha, o mesmo com os irmãos, e a mãe do primo expulsou o filho de casa. O rumor se espalhou rapidamente pela nossa cidade, e, para falar sem rodeios, ela ficou sem apoio. Segundo relato. Entreguei os papéis do divórcio no hotel onde ela estava com seu amante. Ela perdeu o casamento, a casa e a família. Desabafo, mas talvez isso não me torne muito popular, nem mesmo aqui. Tudo isso aconteceu comigo há alguns anos. Contei a história do meu divórcio para um amigo, e ele me disse para compartilhar. Começou há alguns anos. Eu achava que éramos felizes. Éramos um típico casal profissional suburbano, financeiramente estáveis, saudáveis, com uma boa vida sexual e 2 filhos, uma menina de 14 anos e um menino de 9 na época. Eu acreditava que tínhamos uma vida social saudável. Estávamos passando por uma daquelas fases difíceis típicas de casais casados. Ambos trabalhávamos muitas horas, não passávamos tempo suficiente juntos, enfrentávamos alguns problemas de desenvolvimento com meu filho, e as tensões em casa estavam um pouco altas. Notei que ela estava passando muito mais tempo no telefone, trocando mensagens com as amigas. Não pensei muito sobre isso. Comecei a me esforçar mais para sair do trabalho sempre que podia, ajudar em casa e estar mais emocionalmente disponível, mas, ao longo de algumas semanas, a distância entre nós só aumentava. Acabei encontrando algumas mensagens por acidente quando carreguei um iPad antigo para meu filho usar. O Messenger do Facebook dela ainda estava logado, e havia muitas mensagens bastante questionáveis com o cara da cidade natal dela, a quem vou chamar de Jimbob Coteiro ou JBC, para simplificar. As mensagens não eram completamente inapropriadas, mas dava para perceber que várias estavam faltando, pelo horário e contexto. Fiz uma nota mental para ficar de olho nisso e continuei tentando consertar as coisas. No dia seguinte, tirei o dia de folga para cuidar de alguns projetos que achei que a deixariam feliz e deixei alguns bilhetes carinhosos lembrando quanto eu a apreciava. Ainda assim, lá estava ela novamente no canto da sala, mandando mensagens para as amigas. Peguei o iPad do meu filho, fui para o escritório, abri o Messenger do Facebook e assisti, em tempo real, enquanto minha esposa me criticava. Ela e JBC estavam tirando sarro de mim. Todos os meus defeitos, inseguranças e segredos que confiei à minha parceira agora eram motivo de piada para ela e JBC. Não apenas isso, mas, embora não houvesse nada explícito, havia uma conotação sexual em toda a conversa, especialmente quando ela falava mal do meu desempenho na cama. Consegui tirar algumas capturas de tela, mas perdi boa parte das mensagens, porque, enquanto a conversa acontecia, ela as excluía. Eu não estava emocionalmente preparado para confrontá-la. Fiquei no escritório até ela dormir e tomei algumas bebidas. No dia seguinte, tirei outra folga para refletir, beber e tentar descobrir o que fazer. Quando ela chegou em casa, quis saber o que estava errado, e eu acabei desconversando e dizendo que tive um dia ruim. Poucos minutos depois, eu estava no iPad assistindo ao desastre continuar a se desenrolar. Assim começaram algumas semanas sólidas de capturas de tela, bebidas e um processo de me desvincular emocionalmente do relacionamento. Eu sabia que não havia volta.
As mensagens agora eram abertamente sexuais, com minha esposa completamente envolvida, e JBC jogando no meio alguns "eu te amo". Consultei um advogado, explorei minhas opções e comecei a seguir em frente. É aqui que tudo ficou absolutamente surreal. Observando as mensagens, descobri que JBC estava vindo para a cidade para passar um fim de semana de qualidade com minha esposa em um hotel bem chique. Perdi algumas informações importantes, eles devem ter conversado por telefone em algum momento, mas consegui inferir o suficiente para saber o quando e o onde. Com certeza, no dia seguinte, minha esposa começou a me agradar, dizendo que queria passar um final de semana em um spa com as amigas para relaxar e, quando voltasse, poderíamos nos concentrar de verdade no nosso casamento. Entrei totalmente no jogo. Parecia a melhor ideia que ela já teve, e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para nos colocar de volta nos trilhos. Conversei com o advogado, e ele redigiu um acordo de separação bem forte. Ela se mudaria, teria direito a visitas nos finais de semana, sem pensão alimentícia provisória até que o divórcio fosse finalizado. Então, aguentei as 2 semanas mais agonizantes da minha vida. Depois de tudo isso, a maioria dos meus sentimentos por ela havia desaparecido completamente, e tudo o que restava era uma raiva fervente como eu nunca tinha sentido antes. O dia D chegou. Tirei o dia de folga no trabalho. Retirei metade do dinheiro de todas as contas conjuntas, deixando a metade dela intocada. Já havia redirecionado meu salário para um novo banco. Fechei nossa conta de mercado financeiro, peguei um cheque administrativo com a parte dela e depositei a minha em uma nova conta. Parei na Office Max e imprimi cerca de 75 páginas de capturas de tela do Messenger do Facebook. Depois, fiquei matando tempo, porque não queria estar em casa. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava saindo e que me amava. Respondi dizendo para ela se divertir. Cheguei ao hotel por volta das 8h30 da noite e liguei para o celular dela do saguão. Foi direto para a caixa postal. Eles provavelmente já estavam naquilo, seja lá o que for. Fui até a recepção e pedi para usar o telefone para ser conectado ao quarto de JBC. O telefone tocou 3 vezes, e ele atendeu. JBC, alô? Eu, JBC, você pode pedir para minha esposa descer até o saguão, por favor? JBC, não sei do que você está falando, cara. Eu, ok, então. Acho que vou ter que ligar para a senhora JBC e pedir para ela descer aqui. Totalmente um blefe. Eu sabia que ele era casado e sabia o primeiro nome dela, mas era só isso. JBC, sons inaudíveis, barulho, pânico. Você tem 5 minutos. Desliga. Nem 2 minutos depois, minha esposa sai do elevador, parecendo um pouco nervosa. Eu assento em um canto do saguão. Ela começa a despejar desculpas esfarrapadas, dizendo que não é o que parece, etc. Eu não estou aqui para discutir. As coisas que estão escritas neste monte de papéis são o que está acontecendo. A única maneira de eu não entregar uma cópia disso para nossa filha, seus pais e enviar por e-mail para todo mundo que conhecemos é se você se mudar imediatamente. Minha esposa era muito orgulhosa. Nossa filha estava passando por uma fase rebelde na adolescência, e saber disso provavelmente destruiria o relacionamento delas para sempre. Além disso, minha esposa era filha de ouro dos pais dela e sempre se preocupava com o que eles pensavam dela. Eu não tinha muita vantagem, e a vergonha era minha única carta para jogar. Além disso, a carreira dela era construída em torno da imagem que passava, então eu sabia que ela protegeria isso a qualquer custo. Ela, soluços, murmúrios, inaudível. Este é um cheque com metade do dinheiro da conta de mercado financeiro. Eu retirei minha metade do dinheiro de todas as contas conjuntas. Você deve ter mais do que suficiente para encontrar um lugar. Ela começa a chorar um pouco. Eu quase conseguia ver os pensamentos e ondas de emoção passando pela mente dela, mas aquele era o momento de continuar pressionando. Aqui está um acordo de separação que eu acho mais do que justo, considerando o que está acontecendo. Vou precisar que você revise, assine e deixe isso na casa quando pegar suas coisas. Você quer olhar estas capturas de tela? Ela, não. Ok.
Vá se divertir com o JBC. Não volte para casa ou eu vou enviar isso. Levanto o pacote de capturas de tela, para todo mundo. Saio do saguão e consigo ouvir ela começando a ter um colapso. Entro no carro, dirijo até um estacionamento e tenho meu próprio surto de raiva e choro. Antes, eu teria chorado na frente dela, gritado e afins, mas consegui me controlar o suficiente para manter a postura e levar isso adiante. Não sei o que ela fez naquela noite ou no fim de semana. Ela me mandou mensagens e ligou repetidamente, querendo conversar. Eu apenas desliguei o telefone, e quando a tarde de segunda-feira chegou, havia uma equipe de mudanças pegando as coisas dela, e ela entregou o acordo assinado. Deixei que ela conversasse com as crianças, basicamente dizendo que mamãe e papai precisavam de um tempo separados, que ainda os amávamos, etc. O típico discurso de divórcio. Depois de uma semana, ela quis ter uma conversa de verdade pela primeira vez. Concordei porque já estava mais equilibrado e tinha uma ideia do que queria, mas achava que devia ouvi-la. Ela estava extremamente arrependida. Queria outra chance. Queria a família de volta. Estava disposta a fazer qualquer coisa. Ela estava de joelhos, chorando no meu colo. Eu não tinha nenhuma intenção de aceitá-la de volta. Disse a ela que precisaria marcar terapia de casal por conta própria, em um horário que funcionasse para mim. Também disse que não podia viver com ela, mas que ela deveria estar presente para tentar manter um relacionamento com as crianças. Assim começou nossa nova rotina. Ela vinha à casa, cozinhava e jantava com os filhos 3 noites por semana, sempre guardava um prato para mim. Eu me mantinha distante, limpava a casa, lavava as roupas das crianças e depois voltava para o lugar dela. Fomos à terapia. Consistia em ela trabalhando nas questões dela com o terapeuta, tentando entender por que fez o que fez, pedindo perdão, enquanto eu, estoicamente, interpretava o papel de vítima. Eu nunca planejei dar outra chance a ela. Tudo o que eu queria era ganhar tempo, me estabelecer como principal responsável pelas crianças e garantir que ela não tivesse residência na casa. Depois de alguns meses, comecei a frequentar minha própria terapia e fui diagnosticado com depressão e TEP, transtorno de estresse pós-traumático. Perguntei no trabalho se seria possível trabalhar meio período por tempo indeterminado para lidar com questões pessoais, e não foi um problema. Após 6 meses de terapia, disse a ela que não conseguia perdoá-la naquele momento e que queria um divórcio amigável, mas que ela ainda era o amor da minha vida e talvez, algum dia, pudéssemos tentar novamente. Ela ficou devastada, mas concordou com o divórcio se eu prometesse tentar de novo no futuro. Depois que o divórcio foi protocolado, eu precisava que as crianças quisessem ficar comigo. Deixei uma pesquisa no Google por como sobreviver à infidelidade da sua esposa aberta no computador compartilhado em casa e coloquei alguns artigos impressos sobre infidelidade não tão escondidos na cozinha. Minha filha os encontrou e veio até mim chorando. Disse a ela que ela não deveria ter encontrado aquilo, que a mãe havia cometido um erro, que ainda amava e que eu sempre estaria ali para ela. Minha filha, que antes admirava minha esposa profundamente, agora não falava com ela sem gritar, e isso a destruiu. Não foi surpresa quando, alguns meses depois, o tribunal precisou de declarações das crianças, e o irmão mais novo seguiu o exemplo da irmã mais velha. Ambos queriam ficar comigo, na casa em que cresceram. Quando o divórcio foi finalizado, fiquei com a casa, tive que comprar parte da participação dela, mas tudo bem. Consegui a custódia principal das crianças. Recebi uma pensão generosa devido à diferença de renda entre nós, já que eu estava trabalhando meio período. Nos últimos 2 anos, tenho vivido na casa com meus filhos, trabalhado meio período, e minha agora ex-esposa está subsidiando tudo isso para mim. Quando ela leva as crianças nos fins de semana, eu aproveito minha diversão com Tinder e alguns relacionamentos casuais que cultivei. Aos olhos dos meus filhos, sou o santo padroeiro da paternidade por ter seguido o caminho mais digno e sempre estar presente para eles. Aos olhos da minha ex, sou o que escapou, alguém por quem ela sempre terá saudades. E ainda tenho o bônus de poder chamá-la para algo casual e sem sentimentos sempre que quiser, ao balançar a cenoura da possibilidade de talvez voltarmos a ficar juntos. Mas isso nunca vai acontecer. Terceiro relato. Traiu meu pai? Vou arruinar a sua vida.
Então, há pouco mais de uma semana, peguei a esposa do meu pai na piscina de um hotel com um homem que vou chamar de esteroide doce ou SD para encurtar. Adivinha o que eles estavam fazendo? Dica: não era nadar. A questão é que ela e SD têm um histórico. Cerca de um ano atrás, ela deixou meu pai por SD. Isso foi apenas 6 meses depois de meu pai ter se casado com ela. Então, meu pai a deixou ir e começou os trâmites do divórcio. Infelizmente, ela voltou rastejando para ele antes que o divórcio pudesse acontecer. Alegou que SD a agrediu, que SD não a amava, que tinha cometido um erro. E o meu pai, bobo como é, a aceitou de volta. Agora, apenas 4 meses depois, lá está ela, trocando saliva com SD na piscina de um hotel, quando deveria estar no escritório trabalhando. Ela não viu meu marido e eu, então tiramos umas fotos bem boas e saímos de lá discretamente. Não vou mentir. Eu estava furiosa. Queria mandar as fotos para o meu pai na hora. No entanto, meu marido e eu decidimos que havia mais a ser feito. Agora, vou tentar ser breve, mas preciso acrescentar algo. Meu pai tem sustentado essa mulher e os filhos dela há anos, e ela não é barata de se manter. Recentemente, ela finalmente conseguiu um emprego. Um emprego muito bom, por sinal. Ela está até em processo de adquirir cerca de 1/3 do negócio. Minhas irmãs e eu especulamos que esse recente sucesso pode estar relacionado a atividades extraconjugais com o proprietário recentemente divorciado e bastante rico da empresa, que, do nada, resolveu mentorar a esposa do meu pai. Vou chamá-lo de BO. Eu não tinha provas de que ela estava traindo meu pai com BO, apenas com SD. No entanto, achei que não faria mal entrar em contato com BO com o que descobri para ver como ele reagiria. Como ela deveria estar no trabalho. Deve ter faltado. Então, liguei para o escritório dela. Oi, aqui é a Tina. Estou ligando sobre a esposa safada. O BO está aí? Devo mencionar que a esposa do meu pai fingia ser uma madrasta amorosa, mas ela não é. Isso também significava fingir ter um relacionamento difícil, mas carinhoso, comigo. Na verdade, o escritório dela está cheio de fotos do Facebook minhas e da minha família. Então, as pessoas no escritório sabem quem eu sou e não tiveram nenhum problema em me transferir para o BO. BO: oi, Tina, está tudo bem com a esposa safada? Eu: bem, mais ou menos, depende. O quão próximo você realmente é da esposa do meu pai? BO: desculpe. Ele gaguejou totalmente. Eu: deixa pra lá. Vou ser direta com você. A esposa safada está com o SD agora, quando deveria estar aí trabalhando. Silêncio. Eu: alô? BO: por que eu deveria acreditar em você? Sim, a esposa do meu pai adora se fazer de vítima permanente. Eu: vou te enviar umas fotos que tirei. E o BO me envia o endereço de e-mail. Enviei as fotos e não recebi nenhuma resposta. Decidi ligar para a academia do SD, que também é a minha academia. Há um rumor bem desagradável circulando sobre o SD. Aparentemente, ele tem vendido esteroides para outros membros da academia. Então, eu disse que o SD tentou me vender esteroides lá na semana passada. Isso foi uma mentira. Disse que não me sentia segura frequentando a academia e queria cancelar minha assinatura. Perguntaram se eu iria à polícia para fazer uma denúncia. Respondi que não, pois o SD era propenso à raiva e eu não queria arriscar represálias. Eles entenderam e cancelaram minha assinatura. Sei que isso parece irrelevante, mas essa academia leva esse tipo de coisa muito a sério, especialmente quando uma reclamação resulta no cancelamento de uma assinatura. No mínimo, eles vão estar atentos para cancelar a assinatura dele também. Então, finalmente, depois de tudo isso, eu enviei as fotos que tirei da esposa do meu pai, acompanhadas de uma longa mensagem cheia de apoio, amor e coisas do tipo. Agora, vamos à parte boa. Faz uma semana desde que vi o que vi e fiz o que fiz. Aqui estão os resultados da minha sabotagem meia boca. A esposa safada perdeu o emprego e qualquer chance de se tornar sócia. O BO destruiu as coisas dela no escritório e fez um enorme escândalo. Isso gerou uma resenha bem desagradável e detalhada em uma página de reclamações no Facebook local, escrita por um cliente que presenciou o barraco. Nossa cidade é bem pequena, então uma resenha dessas pode ser bem prejudicial. Por causa do conteúdo, isso realmente feriu a imagem da esposa safada. Alguém até compartilhou uma história sobre o marido dessa pessoa tendo um caso com a esposa do meu pai há 3 anos, no último emprego dela. SD alugava um armário na academia. Como o contrato que você assina ao alugar um armário permite que a academia o abra sempre que achar necessário, acabaram revistando o armário do SD. O que encontraram lá, segundo o relatório policial,
Foi uma arma de fogo não registrada. Então, pobre SD está indo para a prisão, provavelmente. Sim, foi uma maneira incrível de eu acidentalmente me sair vitoriosa. Ah, mencionei que ele é um criminoso reincidente? Ah, você pode imaginar como isso acabou para ele. Adeuzinho. A esposa do meu pai agora está morando em um hotel. Entre as fotos, o BO demitindo ela e o SD sendo preso, meu pai colocou ela para fora de casa. Ela está super chateada por causa do SD. Histericamente chateada, para ser mais preciso. Ela se recusa a ver os filhos, que ainda estão vivendo com meu pai. Meu pai está sendo civilizado e tentando manter tudo calmo para as crianças. Mas ela parece não se importar nem com meu pai nem com os filhos. Ela me ligou, mas deixei cair na caixa postal. Não consegui entender direito o que ela disse, mas, entre os gritos e soluços, consegui captar algo como: eu vou te matar e você arruinou minha vida. Talvez eu peça uma ordem de restrição, ainda não sei. Estou meio animada com tudo isso. Espero que meu pai finalmente comece a ser mais feliz. Edit 1. Tentei encurtar algumas partes tirando algumas informações, mas percebi que ficou sem sentido, então corrigi. Edit 2. Alguns de vocês estão preocupados com o SD? Culpa minha. Deveria ter explicado melhor, mas quis manter o foco. O SD sabia que ela era casada. Ele era até o amigo do meu pai antes de ela deixá-lo pela primeira vez para ficar com o SD. E o SD também sabia que ela tinha voltado para o meu pai, porque foi ele quem deixou ela com uma mala na casa do meu pai 4 meses atrás. Quarto relato. Minha namorada espalhou que eu a abusei, depois de eu ter provas de que ela estava me traindo. Enviei as provas para todos os nossos conhecidos. No final de maio de 2016, convidei minha crush, Kate, de 3 anos para um encontro para tomar café. Após 3 encontros, oficializamos nosso relacionamento. Nos 7 meses seguintes, nosso relacionamento parecia bom demais para ser verdade. Tínhamos tantas coisas em comum que quase nunca discordávamos de nada. Éramos muito abertos um com o outro, o que levou a uma vida sexual incrível. Ambos tínhamos bons empregos, então podíamos nos mimar, e nossas famílias estavam entusiasmadas com a nossa relação. Em janeiro de 2017, fui aceito no programa de reserva das Forças Armadas do meu país como engenheiro de combate. Passei pelo treinamento básico de fevereiro até o final de abril, que foi a coisa mais difícil que já tinha feito até então. Houve várias vezes em que achei que não iria conseguir me formar, mas as palavras de encorajamento da Kate, por mensagens e chamadas, foram o que me manteve firme. Ela estava lá quando recebi meu certificado do treinamento básico e nunca me deixou esquecer o quanto estava orgulhosa de mim. Como parte do meu trabalho nas reservas, eu precisaria viajar no verão para um treinamento avançado, de início de junho até o final de agosto. Kate me apoiou completamente em ir 400 quilômetros distante, para o centro de treinamento, e passar quase todo o nosso verão trabalhando para avançar minha carreira militar. O verão foi brutal para mim, fui um excluído social em todos os grupos que se formaram no curso e virei o alvo de várias piadas. Minha autoestima despencou, mas a crença da Kate em mim foi o que me fez perseverar. Passei como o 5º melhor do curso, e devo tudo isso a ela. O declínio. As coisas entre nós começaram a azedar depois que voltei para casa. Segundo ela, eu não era mais tão espontâneo e extrovertido como antes de ir embora. Eu era indiferente, levava pequenas provocações e piadas como insultos pessoais e preferia ficar em casa assistindo filmes e fazendo sexo em vez de sair. Sem que nenhum de nós soubesse, eu havia desenvolvido uma ansiedade social séria devido aos eventos do verão, e isso começou a afetar nosso relacionamento. Perto do nosso aniversário de 2 anos, em 2018, tivemos uma discussão acalorada por causa de um pequeno mal-entendido e, em seguida, terminamos. Fiquei devastado, até que ela me mandou uma mensagem 3 dias depois dizendo que queria tentar consertar as coisas. Não a vi por 3 semanas, mas mantivemos contato diariamente, tentando reconstruir aos poucos. Quando oficialmente voltamos, nada parecia o mesmo. Toda vez que conversava com ela, era como se eu estivesse pisando em ovos, e isso só piorava a minha ansiedade, o que, por sua vez, prejudicava ainda mais nosso relacionamento já fragilizado. Então, as coisas finalmente chegaram ao limite no final de julho. O ferimento. Enquanto estava na escola, Kate conheceu um cara chamado John.
Ela viu nele o que costumava ver em mim, e logo eles se tornaram amigos muito próximos. Ele a consolou durante o nosso término e sempre que eu cometia algum erro depois disso. Para constar, eu sabia de John, mas nunca pensei que Kate faria algo com ele. Uma noite, depois do trabalho, tínhamos planejado que eu passaria a noite na casa de Kate. Cheguei lá e vi os dois relaxando no sofá da sala. Kate disse que John tinha passado de surpresa e estava indo embora. Depois que ele saiu, ela ficou fria e distante. Fui aceitando aos poucos que nosso relacionamento estava acabado e perguntei a ela como estavam as coisas entre nós. Ela confirmou meus pensamentos, e concordamos em terminar no dia seguinte. Ela disse que eu poderia ficar lá mais uma noite, já que era tarde e ela ainda se preocupava comigo. A partir daí, até ela adormecer, Kate ficou inexplicavelmente grudada e protetora com o celular. No passado, ela não se importava se eu olhasse e visse ela e os amigos trocando mensagens sobre qualquer coisa, mas agora ela fazia de tudo para esconder a tela de mim. Perguntei a ela sobre isso, e ela disse que eram coisas privadas, o que só levantou mais dúvidas. Depois que ela adormeceu, a curiosidade me venceu. Eu desbloqueei o celular dela, eu sabia a senha, e encontrei centenas de mensagens entre ela e John. Mensagens sobre como ela agora estava solteira, como seria emocionante o fato de agora poderem ser um casal publicamente, e rindo de mim sobre cada coisinha que eu fazia. Chorei silenciosamente enquanto lia cada mensagem dolorosa. Meu choro não foi tão silencioso quanto eu pensava. Kate se mexeu, e assim que percebeu o que eu estava fazendo, surtou. Não consegui encontrar raiva ou palavras para confrontá-la, então apenas peguei minhas coisas e fui embora, enquanto Kate gritava e me xingava o tempo todo. Era tarde da manhã quando cheguei em casa, simplesmente desabei e chorei a noite toda. No dia seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e passei o dia deitado na cama, me lamentando. No dia seguinte, recebi várias mensagens de texto furiosas dos amigos e familiares de Kate. Tentando salvar sua imagem e desmentir qualquer coisa que eu fosse dizer sobre ela, ela contou para todo mundo que eu havia me forçado sobre ela naquela noite, numa última tentativa de conseguir algo antes de terminarmos, e fui embora depois de consumado o ato. Embora o que eu tenha feito tenha sido traumático, ela se recusou a denunciar, pois não queria fazer um circo da vida dela no tribunal e estava sendo a pessoa maior ao fazer isso. Passei os meses seguintes com medo de que a acusação dela me fizesse ser dispensado do exército e manchasse minha imagem para sempre, mas nada aconteceu. A vingança. 5 meses depois, Kate me mandou uma mensagem direta. Após algumas palavras amigáveis, ela basicamente pediu desculpas por tudo e admitiu ter fingido, embora nunca fosse admitir isso publicamente para preservar sua reputação, minha imagem que se danasse. Isso me irritou, mas eu me mantive calmo. Tirei prints das mensagens e continuei conversando com ela. Nos próximos 3 meses, ela entrou em um ciclo de eventos como o seguinte: reclamar sobre uma situação da vida atual, geralmente sobre o John estragando algo no relacionamento deles de alguma forma, e pedir conselhos. Lamentar nosso relacionamento, como eu nunca cometi os mesmos erros que John, como ela gostaria que pudéssemos voltar ao que era antes, blá blá blá. Me ignorar porque John finalmente tirou a cabeça do lugar, fez um grande gesto romântico e salvou o relacionamento deles. Fazer uma campanha difamatória nas redes sociais sobre nosso relacionamento, usando os amigos para ajudar, sabendo totalmente que eu veria tudo, tentando me provocar para uma briga. Isso funcionava, ela tentava virar a situação e me pintar como o vilão, e então me bloqueava por cerca de 1 mês, antes de repetir o ciclo. Isso aconteceu 3 vezes como um relógio, e sempre me deixava exausto e arrasado, mas uma parte de mim queria que acontecesse. Cada vez que isso acontecia, eu tirava prints de tudo que ela dizia. Eu tinha um cartão de memória inteiro com tudo que compilei antes de finalmente decidir que era hora. Fiz várias cópias das piores mensagens de texto que encontrei, comprei vários envelopes Manila e enviei para todas as pessoas que eu achava que importariam para Kate, seus pais, avós, familiares próximos, melhores amigos, chefe de trabalho, colegas de trabalho, professores, qualquer pessoa para quem eu conseguisse achar um endereço. Fiz questão de que qualquer pessoa que recebesse o envelope soubesse que as mensagens eram entre eu e Kate, e enviei.
Em 3 semanas, obtive resultados. Algumas das pessoas que haviam me insultado e me envergonhado antes agora pediram desculpas pelas palavras delas. Minha favorita foi a dos pais dela, que disseram estar profundamente arrependidos pelo comportamento da filha, que a criaram para ser melhor do que ela agiu, e pediram para eu não tomar nenhuma medida legal. A ideia passou pela minha cabeça, mas eu não tinha dinheiro nem força mental para lutar judicialmente. Eu disse que pensaria sobre isso, e que seriam as primeiras pessoas a saber, além de Kate, caso eu o fizesse. Kate também me enviou algumas mensagens, com coisas como você pode trair a minha confiança assim? Ou você arruinou a minha vida, seu idiota. Eu não respondi, apenas li cada mensagem de raiva que chegava com um sorriso satisfeito e então a bloqueei quando as mensagens pararam. Eu nunca soube completamente como a vida dela foi afetada pela minha vingança, mas sei que ela desistiu da escola e não tem mais um emprego. Espero que John tenha valido a pena. Edit, muito obrigado a todos pelas palavras gentis de apoio. Muitas pessoas têm se preocupado com o meu estado mental, então achei que seria bom aliviar essas preocupações. Estou fazendo terapia há 3 meses e já fiz progressos significativos. Não consigo explicar o quanto sou grato a ela por me ajudar a recuperar um pouco de normalidade na minha vida. Edit 2, já se passaram 4 anos desde que eu postei isso, e queria compartilhar algumas coisas que aconteceram. Para começar, eu parei a terapia por volta dos 9 meses. Cheguei ao ponto em que me perguntava, por que estou indo, e não conseguia encontrar boas respostas. Estava socializando mais, desenvolvi um grupo de amigos e fui aos poucos saindo da minha bolha. Nessa fase, a terapia só estava drenando minhas finanças. De vez em quando, eu ainda sinto aquela vontade de me isolar, mas isso passa se eu me sento e aproveito meus hobbies por 1 ou 2 horas. Comecei a me interessar por marcenaria e eletrônica, e sempre fico feliz em mostrar minhas criações. Com essa nova atitude, me inscrevi para cursos de liderança e auxiliares no Exército. Esses cursos me levaram para várias partes do país, lugares que eu jamais teria conhecido com meu próprio dinheiro. Até deixei meu país para exercícios militares e treinamentos em países aliados. Conheci ainda mais pessoas que considero como irmãos e irmãs, e ainda falo com elas regularmente no Discord. Durante minhas viagens, conheci uma pessoa maravilhosa que vou chamar de Jodie. Ela tem sido uma rocha na minha vida desde que nos conhecemos, e nossa amizade incrível acabou virando algo mais. Ela originalmente morava a 500 quilômetros de distância, e eu a vi apenas quando viajava para o local dela, mas um dia, ela disse que estava voltando comigo para procurar oportunidades de trabalho na minha cidade. Dirigimos juntos, ela arrumou um lugar perto de mim, passamos mais tempo juntos, e o resto é história. Celebramos 2 anos juntos no mês passado. Aqui está o motivo pelo qual eu quis atualizar. Quando fiz o post, já tinha quase 1 ano desde a última vez que ouvi falar da Kate. Eu nunca imaginei que interagiria com ela novamente. Através de uma vigilância nas redes sociais dela, descobri que ela e o John terminaram, mas não antes de terem um filho juntos. O John virou um pai ausente, e a Kate se envolveu com outro cara. A Jodie gosta de postar coisas online sobre a vida dela. Recentemente, ela postou sobre o jantar que fizemos para comemorar nosso 2º aniversário. Aparentemente, isso apareceu no feed da Kate, e ela imediatamente reconheceu meu rosto bobo e feliz, como ela mesma disse. Ela me mandou uma mensagem através de outra conta, originalmente perguntando se poderíamos conversar e reconciliar o passado. Eu recusei educadamente e achei que isso seria o fim. Então a Kate mandou uma mensagem para Jodie, perguntando se elas poderiam conversar sobre mim, de mulher para mulher. A Jodie imediatamente me mostrou a mensagem e perguntou sobre isso. Eu nunca contei para Jodie sobre o meu passado, pois está no passado, e nunca foi assunto. Eu brincava sobre minha ex-malvada de vez em quando, mas nunca dei muitos detalhes. Eu sentei com a Jodie e contei que a Kate era essa ex-malvada. Expliquei o que aconteceu, mostrei as provas, obrigado, memórias do Snapchat, e disse que ela também tinha me procurado. Mostrei as mensagens e garanti que eu não quero nada, absolutamente nada, com a Kate. Ela disse que entendia e que me amava. Então,
ela mandou uma mensagem para Kate, dizendo que eu já havia recusado e que ela também não queria conversar. Me dá raiva pensar no que a Kate queria conversar, mas todas as minhas preocupações desaparecem quando penso na pessoa maravilhosa que tenho ao meu lado, a Jodie. Acho que ela merece um anel depois disso. Quinto relato. Não traia um estudante de medicina. A gente rala pra caramba durante a faculdade, se alguém nos tratar mal, a gente lembra disso pro resto da vida. Essa é uma história que aconteceu ao longo de alguns anos. Quando comecei a faculdade de medicina, eu tinha uma namorada que era razoavelmente atraente. Não era um extremamente atraente, mas com certeza era bonita. Infelizmente, ela se via como extremamente atraente e agia como tal. Com o passar do tempo na faculdade, comecei a passar mais tempo estudando e menos tempo cuidando de mim mesmo. Como ela se achava extremamente atraente e, portanto, achava que não devia fazer nada que estivesse abaixo dela, eu era a única pessoa que fazia limpeza, cozinhava e pagava pelo apartamento que dividíamos. Isso consumia ainda mais do meu tempo, especialmente quando entrei no estágio. Às vezes, eu chegava em casa e encontrava o apartamento sujo, e tinha que limpá-lo após um turno longo. Isso me deixava com ainda menos tempo para cuidar de mim, o que afetou minha aparência. Engordei, em alguns dias, saía correndo sem fazer a barba porque só tinha dormido 2 horas após limpar e cozinhar. Ela nunca ajudava e era verbalmente, e às vezes fisicamente, abusiva. Fiquei com ela porque estava profundamente apaixonado. Cerca de 6 meses após o início do meu estágio, descobri que minha namorada estava me traindo com um estudante de arte. Ela dizia que ele estava lá para ela e a fazia se sentir especial e necessária. Mandei ela sair do meu apartamento, e ela ficou mais do que feliz em fazê-lo. Avançando alguns anos, ela entrou em um programa de mestrado na Europa e começou a falar comigo novamente. Eu estava prestes a terminar minha residência e começar a ganhar um bom dinheiro que as pessoas acham que os médicos ganham. Ela me pediu uma segunda chance, eu quase cedi, até que ela começou a me abusar verbalmente novamente durante nossas chamadas no FaceTime de Skype. Então, bolei um plano, disse a ela que teria que desistir do mestrado e vir para os Estados Unidos em 3 meses, ela se formaria em 6. Ela hesitou, mas eu disse que, se quisesse ficar comigo, precisaria me dar uma prova de boa fé. Acho que ela pensou que me prenderia com um casamento, porque acabou concordando. No dia anterior ao seu voo para os Estados Unidos, contei que estava mentindo. Bloqueei ela em todas as minhas contas e nunca mais falei com ela. Pelo que sei, agora ela está vivendo de favor, dormindo em sofás e se sustentando com caridade de alguns poucos amigos que fez na Europa, além de, às vezes, transar com um cara 2 vezes mais velho para que ele jogue algum dinheiro para ela. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e comentar o que achou. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e ajudar a gente a crescer cada vez mais.